mudar, decida fazer acontecer. E espero que você esteja gostando dessa resenha inspiracional. Guilherme, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação, obrigado pelas informações aí, com certeza são informações, né, que a gente considera que vale ouro. Maravilha, eu que agradeço, estamos à disposição sempre. Show, maravilha. Pessoal, agora a gente vai para o nosso próximo assunto aqui, o próximo tema. Se vocês acompanham a gente nas redes sociais, você sabe que nós falamos aqui de vários temas. Primeiro tema, você viu aí muito bem explicado aí, uma resenha inspiracional ali a respeito de educação financeira, como que você pode ter uma postura melhor em relação ao seu dinheiro, né, em relação aos seus investimentos. Né? Conversamos aqui com o Guilherme Silva, sócio e diretor da empresa Digital Trader. E agora nós iremos falar sobre entrevista, tá? Como que você pode ser contratado rápido? Eu gostaria de me dirigir a você, que de repente você já fez milhares aí, várias, centenas de entrevistas e enfim, não está tendo um resultado legal. E nós trouxemos aqui uma pessoa expert. Mas antes de apresentar essa pessoa, eu gostaria de agradecer ao hotel, tá? Ao Hotel Tonelo, lá de Campo Mourão, um hotel de business focado na área corporativa, tá? Um hotel sensacional, eles alojam ali, eles hospedam diversos profissionais, gente famosa, e eu gostaria de agradecer de verdade, não é? O Hotel Tonelo, eu estive lá durante um período, hotel excelente, eu faço aqui meu testemunhal, muito bom, de verdade, recomendo. Você que está indo para Campo Mourão, olha só, você que está indo para Campo Mourão, eu recomendo o Hotel Tonelo, Hotel Business. Atende todas as suas expectativas em relação a business, a área corporativa. Além de ter uma área de lazer fantástica. Beleza? É isso aí, gente. Ó, não se esqueça. Vai para Campo Mourão, Hotel Tonelo. Agora eu gostaria de apresentar para vocês, então, aqui ao vivo, aqui não tem conversa fiada, aqui é direto ao ponto. Nós vamos conversar agora com ele. Ele é consultor e também ele é gerente de RH. E ele também realiza diversas palestras, diversos treinamentos sobre esse assunto. O nome dele é Leandro Pagani e ele vai falar para a gente aqui dicas exclusivas, coisas preciosas e atualizadas de como você ser contratado rápido. Como que você pode ser contratado rápido? Quais são as dicas, os passos, as posturas? Como que a gente pode fazer isso de forma fácil e objetiva? Leandro, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa Inspire-se. Bom dia, Altair, bom dia a todos aqui participantes, né? É um prazer estar dividindo aqui esse conteúdo e esse é um momento muito oportuno para a gente falar sobre geração de emprego, né? Sempre quando a gente pensa em emprego, o final do ano ele tem uma característica muito positiva no sentido de geração, né? Então, fico muito feliz com a oportunidade e espero realmente acrescentar um pouco aí nas pessoas, né? Nessa disputa, na concorrência que às vezes gera, né? As entrevistas de emprego. Mas agradecer mais uma vez. Obrigado aí pela oportunidade. Nós que agradecemos aí você ter aceitado o convite, desafio aí, né? É um desafio, a gente coloca o tema aí, vocês aceitam aí, agradeço de verdade ali. O nosso propósito maior, você sabe, é inspirar, é trazer... Inclusive, eu até fazer um abre aspas aqui, ultimamente, eu tô bem, assim... Não é motivacional, mas inspiracional no meu perfil do Instagram, que inclusive é @oaltairgodoy. Porque é o seguinte, eu fico em contato, com vários profissionais competentes, gente especialista, gente que traz informações que gera uma energia em mim que é impossível ficar quieto. Então eu faço stories, né, inspiracional ali, você vai ver no meu perfil, né, enfim, eu trazendo esse tipo de conteúdo porque é impossível ficar quieto. Então eu ficar quieto não tem como, eu faço transbordar esses assuntos. Mas Leandro, eu acho que uma dúvida aqui, que às vezes a pessoa, qual que é a importância da pessoa se preparar para a entrevista? Bom, eu vou utilizar um assunto que o Guilherme trouxe. Perfeito. Falou de uma pessoa que eu acho que ela é admirada em todos os sentidos aqui, né? Uhum. Nós vamos falar hoje sobre parte de recrutamento, seleção de pessoas, falou sobre a parte financeira e sobre inovação. Perfeito. E eu acho que o exemplo que foi colocado sobre o Rick Chester é um exemplo muito oportuno. Para quem não conhece, eu acho que vale a pena pesquisar e entender um pouquinho sobre ele. Quando a gente fala sobre estar preparado, né?
é uma questão que ele mostrou pra gente que estar preparado é você estar naquele momento certo, no dia certo e na hora certa, né? Perfeito. E em 1 minuto, o Rick Chester conseguiu transformar a vida dele, a carreira dele e a história dele, né? Mas foi 1 minuto que fez essa transformação? Com certeza não. Com certeza foi vários minutos que ele estudou, que ele leu, que ele procurou estar preparado. Então, quando a gente fala sobre entrevista de emprego, a gente tem que estar também buscando esse tipo de conhecimento, a gente tem que estar se preparando, entender qual é o meu perfil, né, o que eu realmente estou buscando, o que eu quero fazer, e entender dentro do mercado que eu trabalho quais são as empresas que podem me oferecer. Perfeito. Né? Eu acho que essa é a questão. Então, quando foi falado sobre o Rick Chester, eu acho que ele é muito oportuno para a gente pensar nessa gestão de pessoas. É uma pessoa que se preparou, né? E ele estava pronto. A gente costuma escutar muito, eu gosto de fazer algumas analogias, né? Certo. Por exemplo, pega um jogador de futebol que ele é reserva do time. Todo discurso, quando ele se torna titular do time dele, é o sentido que ele estava se preparando, que ele estava esperando uma oportunidade, e um dia essa oportunidade chegou. Bom, eu acredito que fazer entrevista de emprego, a gente tem que estar pensando desse mesmo jeito, né? Então, se você não estiver preparado, se você não estiver buscando esse momento seu, às vezes você vai ser colocado para substituir alguém e não vai dar conta. Olha só. Então não é só, né, fazer entrevista de emprego, mas a gente tem que estar preparado também para os desafios que esse emprego vai trazer para a gente, né? Perfeito, perfeito, maravilha. E assim, você realiza diversos treinamentos nessa área, né? Diversas palestras. Assim, algumas dicas práticas, assim, alguns insights práticos para a pessoa poder estar aplicando e estar se dando bem ali na entrevista, enfim. Porque hoje, querendo ou não, você comentou, né? A taxa de desemprego está alta, né? Mas aí a pessoa sabendo se adaptar, né? Eu acredito que ela vai ter muito mais resultado. Então, assim, quais as dicas que você dá para a pessoa poder se dar bem? Legal, Altair. Você falou sobre a questão da taxa, né, de desemprego. Hoje, segundo os últimos dados estatísticos, o Brasil está com uma população de 14 milhões de pessoas sem emprego. Essa é a última informação que nós temos. Só para entender a dificuldade desse número, o estado do Paraná ele tem uma população de 11 milhões de pessoas. Olha só. Então, a população de desempregado ela é maior do que o estado inteiro do Paraná. Né? Então, isso é uma questão, né, para a gente refletir. Bom, falando sobre dicas, algumas dicas diretas, né? Primeiro, para a gente entender como que funciona uma entrevista de emprego, a gente precisa entender que ela faz parte. Toda entrevista, a análise ela acontece de 2 momentos. É a análise do comportamento da pessoa e a análise da técnica. Comportamento são ações, atitudes, mostrar vontade, né, disposição. Sim. Isso é comportamento. Técnica é aquilo que você estudou, aquele que você se preparou, as experiências que você teve, né? Isso nós estamos falando de conhecimento técnico. Existem alguns dados estatísticos que diz que a maioria das contratações, as empresas buscam funcionário técnico. Bom, para a gente fazer uma analogia e entender, né? Vou falar de novo aí do time de futebol, ele contrata um camisa 10, a ideia da torcida e de todo mundo é que esse camisa 10 ele entra e no primeiro jogo dele ele faça 3 gols. Né? A gente tem essa expectativa, que o cara entre e arrebente. Sim, perfeito. Muitas empresas ela têm essa mesma característica. Quando você contrata um funcionário, você quer que ele entre e também faça alguns gols no sentido do trabalho dele. Perfeito. Então as empresas gostam de buscar pessoas que têm técnica. Uhum. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente já entende isso é o seu currículo. Perfeito.
Você tem que demonstrar, através do seu currículo, que você é uma pessoa preparada, que você é uma pessoa que buscou conhecimento, que você é uma pessoa que não está parada no tempo. Esse é o primeiro momento mais importante. Por quê? Não adianta a gente não pensar no currículo, porque o currículo é o que vai te levar para a entrevista de emprego. Pegando algumas informações, quando a gente anuncia, aqui em Maringá, que é onde eu costumo anunciar mais vagas, né? Uma vaga de auxiliar administrativo, eu recebo cerca de 1.500 currículos. Olha só, 1.500. Aí a pergunta que eu faço sempre é o seguinte: o que você tem no seu currículo para você se diferenciar de 1.500 pessoas? Olha só. Né? Então, é um público alto, né? É bastante pessoas buscando essa oportunidade de emprego. Então, eu acredito que a primeira dica é preparar um currículo onde ele seja interessante e onde ele demonstre a sua capacidade técnica. Perfeito. A sua capacidade de exercer uma profissão, essa capacidade de mostrar que você se preparou, que você está buscando conhecimento. Eu acho que essa é a primeira dica. Legal. Tá? Como segunda dica, eu acredito e eu vejo muito que as pessoas às vezes confundem quando começa a entrevista. Né? Às vezes as pessoas acham que a entrevista começa quando você está na frente da pessoa que está te entrevistando. E eu acho que a entrevista ela começa muito antes. Bem antes. Muito antes. Interessante isso aí. Então, o que é começar antes? Você recebeu uma oportunidade, a pessoa te ligou, ou hoje na era aí, todo mundo às vezes mandando um WhatsApp, te convocando para uma entrevista. Primeira coisa, você tem que tratar a pessoa que está falando com você com cordialidade, você tem que responder de uma maneira legal, né? Porque às vezes a pessoa que está entrando em contato com você é a pessoa que vai te entrevistar. E eu vejo muita falha nesse momento. Por incrível que pareça, às vezes você entra, você está convidando a pessoa para um processo seletivo, a pessoa não te recebe bem. E querendo ou não, você já começou a fazer uma análise do perfil da pessoa. Olha só. Né? Então, ali começa a entrevista para mim. E outra coisa, estudar sobre a empresa. Qual é o ramo de atividade da sua empresa, dessa empresa, aliás, que você está fazendo esse processo para poder ser efetivado, né? Ser contratado? Qual é o ramo dela? Qual é a missão, a visão, os valores dessa empresa? Será que os valores dessa empresa são os meus? Será que isso pode ser importante numa resposta dentro de uma entrevista de emprego, né? Se o valor da empresa é ética e os meus valores são éticas, por que eu devo te contratar? Porque eu tenho os mesmos valores da empresa, eu acredito que a ética é uma diferença. Perfeito. Então estudar, né? Estudar um pouquinho sobre a empresa. Estudar sobre a empresa. A gente sabe, viu Leandro? A gente sabe que você tem um treinamento, tem um curso que você dá ali muito mais do que essas dicas. Eu acredito que aqui você está colocando só a ponta do iceberg, né? No curso lá tem muito mais insights, posturas, como que você pode realmente passar de forma rápida, né? Aqui, infelizmente, o nosso tempo aqui ele é limitado, mas esse tema é muito interessante. Você vê que são 2 insights ali que você já pode aplicar, né? Às vezes a pessoa não tem a noção que tem que, né, já se preparar antes, né? A análise já está sendo feita bem antes, né? Ali, às vezes até na forma que a pessoa se comunica, né? Pelo WhatsApp, né? Às vezes entra em contato pelo WhatsApp. Mas é muito interessante mesmo esse assunto. E a gente, querendo ou não, a gente vai estar explorando também esses assuntos e outros. Você vê que a resenha aqui é inspiracional, né? Tomara que esteja sendo útil para você tudo isso que a gente está falando aqui. Leandro, para finalizar, o que você considera que é o maior erro que a pessoa comete numa entrevista? Como que a pessoa pode evitar isso? O principal erro é não estar preparado para a entrevista. Às vezes a gente busca tanto essa oportunidade e no momento que ela acontece, você não está preparado. Né? Então eu acredito que essa preparação ela é muito importante. Perfeito. E existem algumas respostas
Assim, se a gente for estudar, né, Altair, falando sobre inspiração, se você abrir, por exemplo, hoje todo mundo pesquisa muito no Google, né? Se você abrir lá o Google e as perguntas que mais acontecem numa entrevista. Então você tem acesso, né? E mesmo as pessoas conhecendo muito dessas perguntas, as pessoas não estão preparadas para responder essas perguntas. Legal. E eu acho que outra questão de erro muito importante é a questão de você não falar a verdade. Perfeito. Por exemplo, questão de datas no currículo, e a hora que você vai conversar com a pessoa, as datas são diferentes, e aí você começa a medir algumas informações que deixa já deselegante as informações e o processo seletivo como um todo. Perfeito, perfeito. Leandro Pagani, obrigado aí pela participação aí no programa Inspire-se, tá? Inclusive eu gostaria de agradecer a empresa Secco Adega por ter liberado, uma empresa referência aí em vinhos, né, no Brasil. Muito obrigado, Leandro, que já passou por diversas multinacionais aí, tá dando a contribuição aqui no programa Inspire-se. Muito obrigado, Leandro. Obrigado você, Altair, e obrigado a todo o público aí que esteve durante esse tempo com a gente. Show. E agora acho que é inovação, né? Legal, agora vamos para a parte prática aqui, com um convidado especialíssimo aqui, está com a gente aqui, tá certo? Eu gostaria de apresentar para vocês que é o seguinte, aconteceu um evento recentemente